Olá, preparados para mais uma análise focada? Hoje a gente mergulha nas diretrizes atualizadas de 2025 da Sociedade Brasileira de Diabetes, especificamente sobre o manejo da terapia antidiabética no diabetes mellitus tipo 2. A fonte é o documento oficial, né? O manejo da terapia antidiabética no DM2. E olha, a grande notícia é: o foco mudou bastante. Não é mais só controlar a glicemia, assim. Exatamente. A visão agora é bem mais ampla. Claro, o controle glicêmico precoce, intensivo, isso continua super importante. A meta ali é uma hemoglobina glicada abaixo de 7%, né, ou até 6,5% em alguns casos bem selecionados. A gente sabe, desde o WILKIP-DS, que cada 1% que a gente baixa na glicada diminui significativamente o risco de infarto, de AVC a longo prazo. Temos que lutar contra a tal da inércia terapêutica. Totalmente. Mas o que chama muito a atenção agora é essa prioridade na proteção cardiorrenal e também do controle da obesidade, já desde o começo, né? Para os pacientes que já têm um risco cardiovascular ou renal alto, aqueles medicamentos com benefício comprovado, tipo os inibidores do SGLT2, os ISGLT2, Isso, que eliminam glicose pela urina. e os agonistas do receptor do GLP-1, os ARGLP-1, que ajudam na insulina e na saciedade. A gente vai chamar eles aqui de AD1, tá? Eles entram muito cedo no jogo. Às vezes nem depende tanto da glicada inicial. Com uma boa avaliação inicial. Isso é recomendação R1. Tem que estratificar o risco cardiovascular, baixo, intermediário, alto, muito alto, tem uma tabela para isso. Ver o IMC, claro, a glicada e como está a função renal. E a base de tudo, que não dá para esquecer, são as abordagens não farmacológicas, R2. Dieta, atividade física mais de 150 minutos por semana, sono adequado, parar de fumar, controlar o estresse. E se tiver disponível, o monitoramento contínuo de glicose, o CGM, que ajuda muito, muito mesmo, a melhorar a glicada. Certo. Então vamos entrar no tratamento com remédio mesmo, a parte farmacológica, que agora depende muito dessa estratificação que você falou. Figura 1 do documento, né? Para começar, paciente com risco baixo ou intermediário e sem sobrepeso ou obesidade. Como que fica? Bom, se a glicada está mais controlada, ali abaixo de 7,5%, a metformina continua sendo a primeira escolha. É a ré 3. Mas sempre de olho na função renal, tá? Tem que ajustar a dose se o TFG tiver entre 30 e 45 e suspender se for menor que 30. E monitorar a vitamina B12, nota 2. Agora, se o paciente não tolera a metformina ou se a glicada já começa mais alta, tipo 7,5% ou mais, aí a gente já pensa em terapia dupla inicial. R5 seria metformina mais um AD1, de preferência o ISGLT2, ou outras classes como IDPP4 ou pioglitazona. Isso é R4. E aquele alerta sobre as sulfonilureias, né? Exato, nota 3. Tem que ter cuidado com o risco de hipoglicemia. Se for usar, é melhor preferir a gliclazide-MR ou a glimepirida, que são mais seguras nesse ponto. Entendido. E se nesse mesmo grupo de risco baixo ou intermediário, o paciente tem sobrepeso ou obesidade, muda a estratégia? A perda de peso. Se a glicada está abaixo de 7,5%, a monoterapia preferencial é com a RGLP1 ou a tirzepatida, é a 6. São medicamentos potentes para perda de peso. Como alternativa, o ISGLT2 ou a própria metformina podem ser considerados, R7. Agora, se a glicada já está em 7,5% ou mais, aí a gente começa com terapia dupla, R8. Combinam fármaco redutor de peso, como a RGLP1 ou tirzepatida, com metformina ou um ISGLT2. Outras combinações também são possíveis, R9. Ok, agora vamos subir o nível de risco. Paciente com risco alto ou muito alto, mas sem sobrepeso ou obesidade. Qual é a indicação? Olha, aqui a proteção cardiorrenal é a prioridade máxima. Mesmo que a glicada esteja abaixo de 7,5%, a recomendação é começar com monoterapia usando um AD1 e a preferência pelo ISGLT2, pelo benefício cardiovascular robusto. Isso é R10. Interessante, né? Mesmo com a glicemia não tão alta, o foco é proteger coração e rim. Agora, se a glicada já estiver em 7,5% ou mais, aí a terapia dupla indicada é um AD1, de preferência o ISGLT2, associado à metformina, R11.
E o cenário que talvez seja o mais complexo? Risco alto ou muito alto, e com sobrepeso ou obesidade. Pois é, aqui a gente junta as duas necessidades: proteger o sistema cardiovascular e ajudar na perda de peso. Se a glicada está abaixo de 7,5%, a monoterapia deve ser com o AD1, que também ajude a emagrecer, preferencialmente um ARI GLP-1 R12. É importante lembrar, nota 4, que o benefício cardiovascular desses ARIs GLP-1 depende da dose plena, aquela usada nos estudos clínicos. O ISGLT2 também é uma alternativa, R13. Agora, se a glicada já parte de 7,5% ou mais, a terapia dupla inicial é um AD1, de preferência ARI GLP-1, mais metformina, R14. E uma combinação que tem se mostrado muito interessante é associar um ARI-GLP-1 com o ISGLT2, pelo potencial aditivo nos benefícios, R15. Perfeito. Mas e se chega aquele paciente bem descompensado, sabe? Com muita sede, urinando muito, perdendo peso, os sintomas clássicos. Nesses casos não tem muita conversa. É iniciar a terapia baseada em insulina, a TBI, imediatamente, R16. A insulina é fundamental quando tem esses sintomas catabólicos, nota 6. Precisa estabilizar o quadro agudo. Depois que o paciente melhora, sai daquela fase crítica, aí sim a gente reavalia tudo e pode ajustar a terapia. Muitas vezes dá para migrar para combinações orais ou outros injetáveis não insulínicos, sempre considerando o risco CV e o IMC, como manda a R17. Entendi. E para finalizar a sequência do tratamento, se depois de uns 3 meses com terapia dupla, por exemplo, a meta de glicada ainda não foi atingida, como é que a gente intensifica? A progressão é bem lógica, escalonada. O próximo passo seria a terapia tripla R18. Adiciona uma terceira classe de medicamento, com um mecanismo de ação diferente, complementar. Se mesmo assim a meta não for alcançada, aí se considera a terapia quádrupla R19. Seria algo como combinar metformina e SGLT2, a RGLP1 e talvez a pioglitazona. Esgotando essas opções, bom, aí a TBI se torna necessária a R20. E um detalhe importante, para quem precisa de insulina e tem sobrepeso ou obesidade, aquelas coformulações de insulina com a RGLP1, R21, são ótimas, ajudam a controlar a glicemia e minimizam o ganho de peso associado à insulina. Então, para a gente amarrar tudo, a grande mensagem dessa diretriz é uma abordagem muito mais individualizada, né? Estratificada pelo risco cardiovascular e pelo IMC logo de cara, e priorizando medicamentos que não só baixam a glicose, mas que protegem coração, rim e ajudam no peso. Tudo isso buscando um controle da glicemia eficaz e o mais cedo possível. Perfeito. É realmente uma mudança de paradigma. A gente está tratando o diabetes tipo 2 olhando o paciente como um todo, não só aquele número da glicose. Prevenir complicação e manejar o peso são agora partes essenciais da estratégia desde o início. Fica a reflexão, então. Essa diretriz mostra bem como o nosso entendimento da doença evoluiu e como os novos estudos estão refinando o tratamento, né? Indo muito além de simplesmente baixar a glicose. O que será que vem por aí nos próximos anos em termos de novas abordagens, novos alvos? É algo para a gente ficar de olho. E para quem quiser ter acesso a outras análises detalhadas como esta, e também a materiais exclusivos em PDF como resumos estruturados, questões comentadas, tudo baseado em evidências científicas, é só acessar o nosso site www.revisadoc.com.br. Siga também o nosso Instagram, revisadoc.oficial. A gente se encontra na próxima.